E olha, para falar mais sobre esse assunto que é extremamente grave, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também segurança pública. Boa tarde, professor Frederico. Seja muito bem-vindo. É sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Satisfação, Kleber. Boa tarde. E olha só, professor, o que explica esse aumento de casos de violência contra a mulher, especialmente os crimes sexuais? Qual que é a sua avaliação? Bom, Kleber, num primeiro momento, em 2009, nós tivemos uma alteração no Código Penal brasileiro, né? Teve uma alteração, uma ampliação do conceito de estupro, lá do artigo 213. Então, aquele estupro antigo, que era a conjunção carnal, ela foi ampliada hoje, alcançando o tipo do ato libidinoso. Então, você já teve um aumento do alcance criminal. Segunda questão, o aumento da rede de apoio para se fazer as denúncias. Se no passado nós tínhamos aí uma máscara, né? Havia números não reais, não precisos, nós tivemos um aumento também das queixas. E a terceira questão, que é extremamente difícil, é você realmente coibir, reeducar essa questão comportamental familiar. Como a própria reportagem disse, você tem uma série de vítimas dos seus próprios entes, do avô, do padrasto, do tio, do irmão. Há uma frase famosa no meio da ciência policial que as viaturas não patrulham os corredores das casas, né? Então, a grande dificuldade de prevenção também é nesse sentido, né? Então, você tem um aumento das queixas, você tem um aumento também do assunto para ser discutido, né? Então, essa é a questão que possa justificar esses números aí volumosos. E, professor, é uma questão muito complexa em relação à prevenção. Então, qual a melhor estratégia para a prevenção por parte dos poderes públicos? Como você falou, é importante lembrar que 76% das vítimas têm menos de 14 anos e muitos casos acontecem dentro das casas. Então, diante dessa realidade, como o poder público pode agir para prevenir esses casos? Kleber, eu acredito muito na questão da escola. Se a família não tem uma estrutura realmente de prevenção, porque muitas vezes a mãe, ela cala, ela consente, ela vê, ela já está numa relação tóxica, numa relação subserviente em relação ali ao seu companheiro, que às vezes nem é o pai, partindo da premissa ali, da própria criança ou adolescente, mas a escola acaba sendo aí um fundo de verdades, né? A professora vai ter essa sensibilidade, você vai ter que ter algum tipo de conversa nesse sentido, a mudança de comportamento. Hoje nós temos aqui no estado de São Paulo, na verdade nós temos no Brasil um programa da polícia voltado à prevenção às drogas, desde a década de 80, conhecido nacionalmente como PROERD, que acaba pegando esses casos. Percebe ali a criança mais acuada, percebe a criança com algum tipo de lesão, de roxo no pescoço, uma roxidão no braço, e aí o próprio policial aborda aquela criança. Não estou dizendo que a polícia tem que estar dentro da escola, mas é um caso concreto da própria criança, às vezes, não confiar ali na professora e falar para o instrutor do PROERD que foi violentada, que teve algum tipo de agressão. Então a gente recebe muitos casos nesse sentido. Eu acredito que a escola seja um grande caminho para a educação e para esse tipo de comunicação de ocorrência. E, professor, além dos casos de violência sexual, os casos de feminicídio também bateram recorde. As medidas protetivas que, em tese, devem impedir que os acusados se aproximem das mulheres, elas funcionam na prática? Sabe, a medida protetiva ela funciona na prática. Você teve uma mudança na Lei Maria da Penha. Hoje a autoridade de polícia, preenchidos determinados requisitos, ele mesmo de ofício acaba ali, então, decretando essa medida protetiva. O que acontece muitas vezes a própria pessoa pede para retirar a protetiva, a ação, que vai virar um processo, né, o inquérito da investigação daquela questão da medida protetiva vai virar uma ação penal pública incondicionada, porque antigamente era condicionada, então a própria vítima pedia para retirar, ia lá, apanhava novamente, muitas vezes era vítima fatal, então isso já mudou a lei. A lei, Kleber, ela não muda a sociedade, ela não corrige a sociedade, essa é uma grande
verdade, mas as medidas protetivas funcionam, você tem botões de pânico aí, convênios com o Poder Judiciário, muitas vezes com a Guarda Municipal local, com a Polícia Militar. Então, a medida protetiva, ela funciona assim. Agora, a pessoa ele quebra a medida protetiva, ele fica à mercê de ser preso. Muitas vezes acontece o quê? Com esta quebra da medida protetiva, ele tem a oportunidade ali, não só de praticar uma lesão, de praticar um homicídio, que é o tema que você acabou de falar, do feminicídio, e aí, obviamente, que a protetiva, ela não, aqui com perdão do trocadilho, ela não protegeu. Nós temos um avanço muito forte na lei, o Ministério Público atua bastante, as autoridades policiais também, mas infelizmente a gente tem esse avanço nos números, né? É algo ainda também, Kleber, que tem que ser reeducado. Eu sempre falo isso em algumas palestras, né? Se, hipoteticamente, se a minha bisavó apanhava e não falava nada, se a minha avó apanhava e comentava, se a minha mãe apanhou e separou, se a minha irmã separou, a minha neta, a minha filha, passando as gerações, já não vai mais suportar esse tipo de agressão. A gente tem uma evolução em que pese o aumento dos números na questão. Hoje você tem um assunto como estamos aqui discutindo, de forma aberta e fazendo uma conscientização do que pode levar a um relacionamento tóxico, violento, que não é só uma violência agressiva física, ela é psicológica, ela é religiosa, ela é financeira, ela é sexual, e à medida que aparecer naquela relação este sintoma, a pessoa já pode hoje buscar as providências para que não evolua aí, né, a questão criminal. Essa é a ideia. Agora, em relação a punições, muita gente, principalmente associações de defesa aí dos direitos das mulheres, acreditam que as punições ainda são muito brandas. Você defende punições mais rigorosas para esses casos? Kleber, veja só, o estupro, por exemplo, que a gente falava um pouquinho antes aí no início da reportagem, ele tem uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. A grande questão eu sou contra majorar a pena, né? Sou contra a pena de morte, sou contra penas excessivamente alongadas. A grande questão é que a realidade brasileira hoje, da chamada execução penal, a pessoa condenada, primeiro quando ela é condenada, né? Já começa por aí. Mas partindo da premissa que ela é condenada, a pessoa ela não cumpre a pena, né? Ela cumpre uma parte muito pequena da pena, nós já discutimos isso no Jornal das 18h30 sobre a questão das saidinhas. Então, não é a pena que vai fazer prevenção, não é a lei penal que vai fazer prevenção geral. O que faz, de fato, é uma prevenção, a pessoa ela ter a ciência da máxima certeza que ela vai ser presa, processada, e se for o caso, né, condenada e vai cumprir uma pena. Hoje a pessoa ela tem uma percepção equivocada no Brasil, né? Ela tem aquela percepção assim, olha, não vai acontecer nada, não vai pegar, não serei preso, eu sairei. Então, essa percepção é que precisa mudar. E isso, Kleber, não vai mudar com a inovação legislativa. Tá certo, então. Professor Frederico, eu peço então para você acompanhar comigo agora essa outra reportagem que também traz uma estatística sobre violência no país e também foi divulgada hoje. Olha só. Os roubos de